e hoje nós vamos prosseguir um pouco sobre a história dos batistas, como que os batistas chegaram até nós, como que surgiu a Igreja Batista, da onde é que surgiu, quais são os nossos valores, aquilo que nós defendemos para a glória de Deus. Vamos tentar aprender um pouco mais nesta manhã sobre a história dos batistas. Já pode colocar ali o slide. A história dos batistas é o tema desta manhã, em que vamos tentar compreender algumas facetas deste tema para que possamos entender de onde é que esta igreja veio, o que está acontecendo, quais são os nossos verdadeiros dogmas, tá bom? Nosso Ministério Infantil também está de férias, por isso as crianças ficarão conosco aqui, tanto de manhã quanto à noite, participando das celebrações para a glória do santo nome do nosso Pai. Vamos começar desde o início, vamos dizer assim. Uma das teorias muito defendidas pelos batistas é a teoria JJJ, Jerusalém, Jordão, João. Jerusalém, a cidade, o primeiro J ali, Jordão, o rio Jordão, e João ali representa João Batista. Esta teoria é defendida neste livro chamado Rastro de Sangue, em que defende que desde João Batista existe um grupo fiel a Deus que defende o batismo por imersão e o batismo de pessoas conscientes para a glória de Deus. Historicamente, nós vamos aprender ainda nesta manhã que, de fato, o batismo infantil foi institucionalizado dentro das igrejas cristãs, especialmente dentro da Igreja Católica. Talvez você tenha sido batizado na Igreja Católica quando era criança, se você não nasceu na Igreja Evangélica. E esse batismo ele é defendido desde a época de João Batista, o batismo por imersão e o batismo de adultos. Apenas adultos batizavam na época de João Batista, tanto que o Senhor Jesus Cristo batiza com apenas 30 anos de idade para dar testemunho de que, de fato, o batismo deve ser consciente, deve ser de uma pessoa que escolha ser batizado e não alguém que o batize apenas por uma questão familiar, como acontece até hoje dentro do catolicismo e de outras igrejas históricas para com o cristianismo. Então, a teoria JJJ do livro Rastro de Sangue vem trabalhando isso. Jerusalém, Jordão, João, de que historicamente um grupo de irmãos fiéis à palavra de Deus preservaram esse batismo por imersão. A igreja oficial, a igreja que se tornou a Igreja Católica, começou a batizar por aspersão, ou seja, molhar só um pouquinho a cabeça dos bebês, ou seja, pessoas que não tinham consciência. Mas esse livro ele trabalha esse rastro, o rastro do batismo durante a história da humanidade, e ele tem muito a acrescentar às nossas vidas. Um outro livro que eu quero recomendar para os irmãos é a História Ilustrada do Cristianismo, Dr. Justo Gonzalez. Dr. Justo Gonzalez é um dos poucos que chega a uma conclusão muito peculiar. É neste livro que ele afirma que todo batismo, pelo menos até o ano de 300 depois de Cristo, era feito por imersão. Ou seja, as pessoas afundavam na água, elas mergulhavam na água. Toda a igreja cristã, todos os apóstolos, todos os primeiros pastores, todas as primeiras igrejas sempre batizaram no rio e não dentro da própria igreja. Esse é um pensamento histórico. Porque se o batismo era só molhar um pouquinho a cabeça da pessoa, por que eles não batizavam dentro das igrejas históricas? Dentro das igrejas históricas, segundo o doutor Justo Gonzalez, não havia batismo, pelo menos até o ano de 312.
Quando o imperador Constantino, por exemplo, se converte ao cristianismo, ele libera os seus palácios e libera também as suas fontes de água para que acontecessem batismos dentro do seu próprio palácio, porque as pessoas queriam se afundar no batismo, elas queriam mergulhar, representando que elas estavam morrendo para o mundo e renascendo para Cristo Jesus. Entretanto, o evangelho também acabou crescendo, diz o próprio livro do doutor Gonzalez, que o evangelho foi se expandindo. Ele nasce, a palavra de Deus, o cristianismo nasce em Jerusalém, que é uma terra quente, é uma terra árida, é uma terra desértica também em alguns aspectos, e depois, então, ele vai se expandindo para os cantos, vamos dizer assim, mais gelados do planeta, como o que hoje seria a Rússia, a Groenlândia, a Finlândia, esses países que vivem congelados. Segundo doutor Justo Gonzalez, em sua obra, era muito difícil, há 2000 anos atrás, batizar por imersão nesses países. Por quê? Porque toda a água nesses países estava congelada, até hoje, né? Se você for na Rússia, na Sibéria, na Groenlândia, no norte aí da Finlândia, é muito difícil você conseguir ter água parada não congelada nesses países. Hoje em dia tem aquecedor. As igrejas lá conseguem aquecer a água artificialmente, descongelar esta água e para fazer o batismo por imersão. Mas quando o evangelho chega a esses países, há 2000 anos atrás, não tinha um aquecedor de água. A água parada, ela ficava congelada. Mesmo que a pessoa pegasse uma água e jogasse dentro de uma banheira, ela congelava. Ela virava uma pedra de gelo dentro da banheira, ou dentro de uma piscina, ou dentro de qualquer lugar. Então, o doutor Justo Gonzalez, em sua obra História Ilustrada do Cristianismo, vai afirmar categoricamente que quando o evangelho chega nessas regiões mais frias do planeta, e isso nós estamos datando aqui mais ou menos o ano de 350 depois de Cristo, aí começa a existir o batismo por aspersão, que é o batismo apenas de jogar um pouquinho de água na cabeça das pessoas. Como a água era congelada, era mais fácil descongelar um pouquinho de água e jogar na cabeça de alguém. Por isso, o batismo por imersão começou a não ser efetuado mais nessas regiões, especialmente nas regiões mais frias do planeta. Daí, então, começou a se instituir o batismo por aspersão como sendo um batismo correto, vamos dizer assim, durante toda a Idade Média, por causa do frio das regiões mais frias do nosso planeta, e isso não vem da minha mente, isso vem de um livro escrito pelo doutor Justo Gonzalez, que fala sobre isso, tá bom? Historicamente, a Igreja Católica, ela começa a sacralizar o batismo também. Então, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica começa a batizar por aspersão em todas as regiões do planeta, apenas jogando um pouquinho de água, especialmente na cabeça dos recém-nascidos. Muitos, talvez muitos aqui também, foram batizados desta maneira dentro de uma igreja católica. A Igreja Católica começa também a sacralizar este batismo, a dizer para os seus fiéis que a criança que não for batizada, se ela morrer, ela morre em pecado. E ela iria, então, para os que eles chamam lá de limbo, né? Não iria diretamente para o céu. Eles ligam o batismo com a salvação da pessoa, entendendo que todo mundo que for salvo tem que ser batizado. O batismo para os batistas não salva. O batismo para os batistas é apenas uma ordenança de Deus. Você vai se batizar porque Jesus te ordenou batizar.
mas não é um critério para a salvação. Até porque, se o batismo fosse um critério de fato para a salvação, teríamos um problema teológico, do qual o catolicismo tem até hoje, com um ladrão na cruz, que não foi batizado, mas o Senhor Jesus Cristo disse que ele seria salvo por acreditar no Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo para os católicos passa a ser parte de um sacramento para a salvação. As pessoas precisam ser batizadas, as crianças precisam ser batizadas para ser salvo. E toda criança que morrer sem o batismo morre sem a salvação. Os batistas não acreditam nisso. Nós cremos no batismo, nós batizamos pessoas porque é uma ordem de Jesus Cristo. Assim como Jesus falou, vá por todo mundo e pregue, faça isso e faça aquilo, ele também ordenou os batistas a batizarem. Durante a Idade Média, nós temos algumas pessoas que tentaram se desfiliar deste batismo católico. Dentre eles, eu vou destacar aqui o rei João da Inglaterra, no ano de 1400. Ele tem uma briga com o Papa e ele, então, quer controlar as igrejas católicas que existiam na Inglaterra, isso no ano de 1400, antes da Reforma Protestante. O rei começa a brigar com o Papa. Ele quer expulsar todos os padres, todos os bispos, todo mundo que era católico e tomar a direção da igreja que existia dentro da Inglaterra. O Papa acaba utilizando esta carta na manga no ano de 1400. Ele dá ordem aos seus bispos para que os seus bispos e padres não batizassem nenhuma criança mais dentro da Inglaterra. E ele acaba pronunciando que qualquer criança inglesa que morresse sem o batismo iria direto para o inferno. O rei, então, vê uma revolta social acontecendo dentro da Inglaterra, isso antes de Martim Lutero, antes da Reforma Protestante. As pessoas que começaram a crer que o batismo salva, partiram para cima do rei e disseram, olha só, você tem que mudar, você tem que obedecer o Papa, porque os padres pararam de batizar os nossos filhos. Naquela época tinha muitas mortes infantis e os nossos filhos estão morrendo e indo para o inferno por sua culpa, rei. E a população parte, então, para cima do rei, que acaba revogando o seu próprio decreto e devolve, então, o poder às igrejas, ao Papa, né, por causa do batismo. Estou dizendo isso, é apenas uma das histórias, para que vocês tenham uma ideia de como essa questão do batismo infantil era forte durante toda a Idade Média. Desde Jesus, desde o ano 300 depois de Cristo, até o ano aí de 1600, quando nascem os batistas, e vamos ver isso historicamente, o batismo por aspersão e batismos de crianças recém-nascidas estava enraizado em toda a população europeia. Em 1500, há uma reforma protestante, a reforma protestante de Martim Lutero, e ali Martim Lutero se encontra com os chamados anabatistas. Os anabatistas eram um grupo, não era uma igreja instituída, como eu falei. A Igreja Católica, durante a Idade Média, ela se torna uma grande igreja, mas existe um povo que defende o batismo por imersão, que defende que o batismo não salva. Durante toda essa história, é o rastro de sangue, é o JJJ. Ou seja, desde João Batista até o nascimento da Igreja Batista, existe um grupo, e um grupo do qual defende o batismo por imersão, ou seja, ir no rio e batizar as pessoas. Martim Lutero, então, aparece, faz o seu protesto no ano de 1500, e ali, então, a partir de Martim Lutero, algumas igrejas são fundadas no mundo todo. Depois de Martim Lutero, 4 grandes igrejas aparecem no mundo.
igrejas cristãs. Até o ano de 1500, existia oficialmente só a Igreja Católica, mais um grupo que vinha defendendo o batismo por imersão desde João Batista. É isso que defende a teoria rastro de sangue. Depois de Martim Lutero, funda-se a Igreja Luterana, no ano de 1517. Funda-se a Igreja Anglicana, que é a igreja inglesa, a igreja na Inglaterra, e funda-se a Igreja Calvinista, na Suíça, no ano de 1536. Em 1609 é que aparece oficialmente os primeiros batistas. Agora notem uma coisa muito peculiar. De todas as igrejas que existiam, todas as igrejas cristãs que existiam até o ano de 1609, igrejas oficialmente que existiam, somente a Igreja Batista é que começou a pregar sobre o batismo por imersão e o batismo de adultos. Vamos analisar ali igreja por igreja, até hoje. A Igreja Luterana, até hoje, batiza crianças por aspersão. Ela rompeu com a Igreja Católica no protesto de Martim Lutero, mas quanto ao batismo, os luteranos concordam com os católicos. Eles concordam que crianças recém-nascidas precisam ser batizadas e que crianças recém-nascidas precisam ser batizadas por aspersão, apenas jogar um pouquinho de água na cabeça das crianças. A Igreja Anglicana nasce com um rei chamado Henrique VIII, no ano de 1534. O rei Henrique VIII ele é casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão. Ele quer ter filhos homens com ela para que se tornem os próximos reis da Inglaterra, mas Catarina de Aragão foi um casamento político. Ela era prima do imperador do Império Anglo-Saxão, que seria o imperador da Alemanha e Itália naquela época, e ela já está passando da idade de ter filhos, vamos dizer assim. Ele acaba tendo uma filha com ela, chamada Maria, mas ele não consegue ter filha mulher com Catarina de Aragão. Daí ele pede divórcio para se casar com outra mulher, chamada Ana Bolena, mas a Igreja Católica, o Papa, não autoriza esse divórcio, até porque ela era prima do imperador da Itália, ou seja, o cara era imperador da Alemanha e Itália, e era primo de Catarina de Aragão. O Papa, então, não autoriza esse divórcio, e Henrique VIII, então, toma todas as igrejas da Inglaterra, expulsa todos os padres, todos os bispos, todos os cardeais da Inglaterra e coloca ali o seu próprio clero e se auto-intitula o Rei Supremo e o Papa da própria igreja inglesa, da Igreja Anglicana, que existe na Inglaterra até hoje. É uma igreja que não faz separação entre Estado, ou seja, o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, é o líder supremo da Igreja Anglicana até hoje. Hoje nós temos lá o rei Charles, né, que é o rei da Inglaterra. Depois que a rainha Elizabeth morreu, o rei Charles, então, ele se tornou o rei da Inglaterra e líder supremo da Igreja Anglicana, líder supremo da Igreja Inglesa até hoje. Todas as igrejas da Inglaterra obedecem ao próprio rei, ao rei Charles, hoje em dia, né? Com a Elizabeth. Elizabeth foi rainha da Inglaterra por muitos anos e foi também a líder da Igreja Anglicana por muitos anos. Bom, a Igreja Luterana, então, nasce na Alemanha, a Igreja Anglicana nasce na Inglaterra e a Igreja Calvinista nasce com João Calvino na Suíça em 1536. Nenhuma dessas três igrejas batizavam crianças, adultos. Todas as três batizavam exatamente o batismo católico. Batizavam crianças recém-nascidas e batizavam por aspersão. Estas três igrejas fazem isso até hoje. Toda igreja anglicana
no mundo batiza crianças recém-nascidas por aspersão. Toda igreja luterana no mundo batiza crianças recém-nascidas por aspersão. E toda igreja calvinista, aqui no Brasil, as igrejas calvinistas são ligadas à igreja presbiteriana e eles também batizam crianças recém-nascidas por aspersão. Elas estão vindo, então, do mandato de João Calvino, da Suíça, de 1536. Apenas em 1609 aparecem aí os primeiros a romper com este batismo, a romper com o batismo infantil, a romper com o batismo por aspersão. E isso acaba acontecendo inicialmente na Inglaterra com esses dois homens, John Smith e Thomas Harris, que durante o ano de 1607 e 1608 ainda defendiam o batismo por aspersão dentro da Inglaterra. John Smith era pastor anglicano, ele começa a se reunir com alguns da sua própria casa e começa a entender que o rei da Inglaterra não poderia ser o líder supremo da igreja cristã na Inglaterra. Eles ficam ali por 2 anos, mais ou menos, no ano de 1607 e 1608, mas eles ainda em 1607 e 1608 não haviam oficialmente rompido com o batismo infantil e nem com o batismo por aspersão. Apenas no ano de 1609, eles são expulsos da Inglaterra e vão para a Holanda, para a cidade de Amsterdã. Quando eles chegam em Amsterdã, por serem expulsos da Inglaterra, ali então eles fundam uma igreja. John Smith acaba se rebatizando por imersão, porque ele era batizado por aspersão e foi batizado enquanto era criança, e dali por diante, então, eles batizam todas as pessoas daquela congregação, batizam apenas adultos daquela congregação, param de batizar crianças daquela congregação, e aí surge, sim, o nome de batistas, ou seja, o batista é aquele que não batiza crianças recém-nascidas e não batiza por aspersão. O batista também não acredita na salvação do batismo, mas sim na salvação de Cristo Jesus e na fé que nós temos em Cristo Jesus. E apenas aí no ano de 1609 é que há oficialmente esse romper. Então, todas aquelas pessoas do rastro de sangue que começaram a defender um batismo por imersão lá com João Batista, na época de Jesus, há um grupo que foi fiel a esse tipo de batismo até o ano de 1609. A Igreja Batista, então, ela surge como a primeira igreja cristã da história da humanidade a batizar adultos por imersão. Todas as outras batizavam crianças por aspersão. Agora há um romper de fato. Agora sim, o nome Batista acaba sendo destacado tanto em Amsterdã, na Holanda, quanto na própria Inglaterra, porque eles voltam para a Inglaterra alguns anos depois. Em 1612, Thomas Harris volta da Holanda para Inglaterra, na cidade de Springfield, nos arredores ali de Londres, né? É um bairro de Londres, na verdade. E ali, então, eles fundam igrejas e começam a crescer o evangelho dentro da própria Inglaterra. Então, o evangelho batista já estava crescendo na Holanda e agora está crescendo na Inglaterra, e aí, então, se espalha para o mundo todo esta visão de que o batismo não salva, esta visão de que o batismo deve ser feito por imersão e a visão de que, de fato, apenas pessoas conscientes podem ser batizadas, crianças recém-nascidas não podem ser batizadas. Em 1609 e 1611, existem as primeiras confissões de fé batista da humanidade, uma escrita pelo John Smith, que era o pastor,
e a outra escrita pelo Thomas Hales, que era um advogado da época, foi um dos primeiros discípulos de John Smith, um dos primeiros líderes também da Igreja Batista da história da humanidade, tá bom? Eles escrevem, então, a sua confissão de fé, onde decorrem sobre isso, dizendo por que o batismo não poderia ser efetuado em crianças recém-nascidas, justamente porque as crianças recém-nascidas não tinham consciência do que estavam fazendo. Ou seja, havia uma falta de consciência. Era alguém que estava batizando elas, mas não eram elas que estavam se decidindo. E pelo exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que se batizou com 30 anos de idade, nós também devemos batizar apenas pessoas conscientes daquilo que estão fazendo. Nós não podemos batizar pessoas que não tenham consciência. Isso seria contra um dos princípios da Igreja Batista. O católico batiza a criança recém-nascida, o luterano batiza, o presbiteriano batiza. São as 3 igrejas históricas antes da chegada dos batistas. Quando os batistas rompem com isso, aí muitas outras igrejas acabam imitando a Igreja Batista. Por que a Assembleia de Deus batiza por imersão? Por que a Deus é Amor batiza por imersão? Por que a Metodista batiza por imersão? Por que a Universal batiza por imersão? Por que todas essas igrejas batizam por imersão? Porque a Igreja Batista ela foi a primeira a romper. Dali por diante, surgiram novas igrejas que imitam a Igreja Batista. Até 1609, oficialmente, nós não tínhamos esse romper. Nós tivemos um romper histórico com a Reforma Protestante, mas esse romper histórico não produziu mudança no que se diz respeito ao batismo. O que produziu mudança no que diz respeito ao batismo foram os batistas, especialmente em 1609. A Europa, nesta época, era um campo de guerra. Muitas igrejas estavam nascendo e todo mundo estava perseguindo todo mundo. Os católicos estavam perseguindo os calvinistas estavam perseguindo católicos, luteranos estavam perseguindo calvinistas estavam perseguindo batistas, estava todo mundo perseguindo todo mundo. Era uma explosão dentro da Europa. Muitos batistas, gravem isso daí. Muitos batistas na Europa foram acusados e exterminados, mortos, afogados, tanto por católicos quanto por calvinistas. Era uma espécie de humor negro que existia naquela época. João Calvino, fundador da igreja calvinista, oficialmente mandou executar batistas por afogamento. Ele dizia: vocês querem água? Tomem água. E aí afundavam os batistas até eles morrerem. Porque o batismo batista era diferente do batismo calvinista. O batismo batista era diferente do batismo católico. Alguns padres também mataram alguns batistas afogados, porque os batistas eram os primeiros, foram os primeiros da humanidade a batizar por imersão. E muitos acabaram sendo perseguidos por causa disso. Morreram afogados. No ano aí de 1600, 1630, 1700, ainda tínhamos batistas sendo executados na Europa por afogamento, justamente por defenderem o batismo por imersão, o batismo que defendemos até hoje. Bom, no meio de toda essa perseguição, os batistas então saem da Europa, não oficialmente, né, mas em massa, eles acabam saindo da Europa e indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acaba aceitando de forma mais fácil esta filosofia batista de batizar apenas adultos por imersão. Muitos metodistas também foram para os Estados Unidos, e os metodistas, já inspirados pelos batistas, também batizavam por imersão, e os Estados Unidos, então, se torna
uma terra fértil para os batistas. Acaba se tornando um lugar onde a Igreja Batista vai produzindo de forma mais tranquila. Havia ainda perseguição na Europa, na Inglaterra, na Holanda, na França e em muitos países europeus, mas nos Estados Unidos essa perseguição não existia. Por isso, muitos batistas migraram para os Estados Unidos e os Estados Unidos começou a ser um celeiro de missionários para o mundo inteiro. Quero recomendar mais 2 livros, que aí agora estamos entrando um pouquinho na história dos batistas nos Estados Unidos. O primeiro livro é esse daqui, A Declaração de Fé de New Hampshire, ou de New Hampshire, depende da pronúncia. Essa foi uma declaração de fé, especialmente dos batistas do sul dos Estados Unidos. Assim que os batistas chegaram nos Estados Unidos, eles criaram essa declaração de fé, explicando por que a gente crê nisso, por que a gente crê naquilo. Está tudo na declaração de fé de New Hampshire, onde ficava o estado, né? Esse estado existe até hoje nos Estados Unidos, e é onde ficava a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e a Junta de Richmond, que foi uma junta missionária que enviou muitos missionários aqui para o Brasil. Quero recomendar também esse livro recém-lançado, também do Dr. David Bledsoe, sobre Zacarias Taylor, que foi um dos primeiros grandes missionários aqui no Brasil, porque o evangelho ele chega dos Estados Unidos para o Brasil. A Igreja Batista ela chega dos Estados Unidos para o Brasil. Os primeiros missionários eles vêm dos Estados Unidos para o Brasil. São pessoas que foram convertidas nos Estados Unidos, pastores que foram enviados pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, especialmente pela Junta de Richmond. Esses 2 livros são escritos pelo mesmo autor, o Dr. David Bledsoe, tanto escreveu esse aqui junto com Thomas Nelson, tanto escreveu também o livro de Zacarias Taylor. Esse livro de Zacarias Taylor é um lançamento, né? Foi lançado, acho que há 1 ano ou 2 anos atrás, mais ou menos. Por acaso, eu sou amigo do Dr. David, nós somos amigos até hoje, ele foi meu professor no mestrado, ele tem doutorado em teologia, mora no Rio de Janeiro, espero poder trazer o Dr. David aqui um dia para nos aproximar e contar ainda mais essa história tão bonita dos batistas aqui no Brasil. Outro livro que eu quero recomendar, esse daqui da última vez que eu vi, tinha ali na livraria Fluir, que é a História da Teologia no Brasil, também de um amigo meu chamado Henrique Ribeiro Araújo, que já foi preletor aqui no Salto tantas e tantas vezes, né? O pastor Henrique já esteve aqui conosco no Salto muitas vezes, os últimos saltos foram feitos junto com ele, e esse livro é muito especial porque ele fala dessa chegada dos batistas no Brasil. Como é que estava a situação do Brasil quando os batistas chegaram aqui? Esse contexto político é muito importante. No Brasil, do ano de 1500, né, do botar aspas aqui, descobrimento do Brasil, até 1810, ou seja, 310 anos de história, só poderia existir no Brasil a Igreja Católica. Isso eram decretos imperiais, o Brasil era colônia de Portugal, e Portugal permitia apenas que os jesuítas pregassem a palavra de Deus dentro do Brasil. Então, no ano de 1500, no ano de 1600, no ano de 1700, no ano de 1800 até 1880, 1810, desculpa, todo o evangelho era todas as outras igrejas cristãs não eram permitidas dentro do Brasil. Apenas a Igreja Católica era permitida dentro do Brasil. Em 1810, a família real sai de Portugal e vem viver no Brasil. E quando eles chegam aqui no Brasil, o então imperador Dom Pedro I faz um decreto sobre a abertura dos portos, sobre a abertura comercial do Brasil com outras nações, especialmente com a nação da Inglaterra. E aí ele faz um decreto em que o doutor Henrique Araújo
pega parte desse decreto, especialmente o que o decreto fala sobre a religiosidade, e transcreve em seu livro. Eu vou ler aqui parte do decreto imperial de 1810 do então imperador Dom Pedro I. Está na página 49 aqui do doutor Henrique Araújo. Sua Alteza Real, o príncipe regente de Portugal, declara e se obriga, no seu próprio nome e nos seus herdeiros sucessores, e a que vassalos de sua majestade britânicas, residentes em territórios e domínios, não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa da sua religião, mas antes terão perfeita liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino em honra do Todo-Poderoso, Deus. Quer seja dentro de suas casas particulares, quer seja nas suas igrejas e capelas, que sua Alteza Real, agora e para sempre, graciosamente, lhes conceda a permissão de edificarem e manterem dentro dos seus domínios, ou seja, suas igrejas. Contanto, porém, que as sobreditas igrejas e capelas serão construídas de tal modo que externamente se assemelhem com casas e habitações, e também que o uso de sinos não lhe seja permitido, para o fim de anunciar publicamente a hora do serviço divino. Demais, estipulou-se que nem vassalos da Grã-Bretanha, nem de outro qualquer país estrangeiro de comunhão diferente com a religião dominante, que era a religião católica, nos domínios de Portugal, sejam perseguidos ou inquietados por matérias de consciência, tanto por suas pessoas quanto por suas propriedades, enquanto eles se condizem com ordem, decência e moralidade, e de maneira conforme aos usos do seu país estabeleça o estabelecimento religioso e político. Porém, se provar que eles pregam ou conclamam publicamente contra a religião católica, ou que eles procuram fazer prosélitos ou conversões, as pessoas que assim deliguirem poderão, manifestando-se em seu direito, ser mandados sair do país em que a ofensa tiver sido cometida. Vou resumir aqui, né? Como é que era o cenário? De 1500 até 1800, só a Igreja Católica era permitida. 1810 chega a família real. Chega a família real, chegam alguns ingleses também, e alguns norte-americanos. E aí o Dom Pedro I, então, faz esse decreto. Ele diz o seguinte, resumidamente aqui, né? Que o culto seria permitido, mas que as igrejas teriam que ter aparência de casas, não poderia ter sino e nem ter aquela aparência de igreja católica, e que não seria permitido conversões. Então, todo culto cristão seria permitido a partir de 1810, mas as pessoas não poderiam converter brasileiros e nem construir igrejas parecidas com a Igreja Católica. Os luteranos pegaram dessa estratégia e construíram colégios, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Existem colégios de mais de 200 anos que pertencem aos luteranos. Por quê? Porque era permitido construir colégios e realizar cultos dentro dos colégios. Então, os luteranos fizeram essa estratégia. Se a gente não pode construir a igreja do jeitinho que a gente quer, nós vamos construir os colégios e dentro dos colégios a gente faz os cultos com os alunos. E assim foi uma das estratégias, porque era permitido o culto, mas não era permitida a construção de igrejas que se parecessem com igreja. As igrejas tinham que parecer com casas e não com igrejas. Daí nós chegamos na primeira igreja batista do Brasil, que é em Santa Bárbara do Oeste, esta capelinha aí. Dos anos de 1861 1865,
30 imigrantes dos Estados Unidos foram morar numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Lá, então, eles pediram a junta de Richmond, nos Estados Unidos, para que eles enviassem pastores, e eles enviaram, então, a família Backbaby para pastoreá-los. E começaram a congregar nessa capelinha, que existe lá em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, desde 1871. O que acontecia? O decreto imperial dizia que não poderia construir igrejas que se parecessem com igrejas, né? Esse era o decreto ainda. E ali se parece um pouco com uma igreja, né? Não parece com uma casa. Desde aquela época já era parecido com uma igreja. O dono desta fazenda, ele construiu esta igreja como sendo uma capela mortuária. Essa capela não foi construída pelos batistas. Ela foi construída pelo dono da fazenda, em que 30 americanos trabalhavam, e ela foi construída como uma capela mortuária. Aí ela poderia ter esse formato de igreja, ela poderia se parecer com uma igreja, porque ela não era uma igreja, ela era uma capela mortuária. E isso não infringiu o decreto imperial do imperador Dom Pedro I. Dali, então, começam a acontecer os primeiros cultos batistas em solo brasileiro, tá? Mas essa capela não era utilizada só pelos batistas. Alguns presbiterianos faziam culto nessa capela já neste ano, e alguns anglicanos, também os ingleses, né, faziam culto nessa mesma capela. Eles dividiam a capela. Tipo assim, segunda-feira era um anglicano, quarta-feira era o culto batista, quinta-feira era um culto anglicano, e aí domingo eles revezavam entre si. Acabou que os anglicanos pararam de fazer culto lá, os presbiterianos pararam de fazer culto lá também, e ficou só os batistas realizando esses cultos na capela mortuária de Santa Bárbara do Oeste. E aí formou-se a primeira igreja batista do Brasil, no ano, especialmente no dia 11 de setembro de 1871. Família Backbaby pastoreou esta igreja aí por quase 10 anos, né, de 1871 até 1881, mas todo o culto ali era em inglês também. Eles falavam inglês para os 30 trabalhadores norte-americanos que ali faziam parte. Neste trabalho, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque se converte, se torna também um missionário, e a partir, então, de 1881, eles vão para a cidade da Bahia, e ali formam a primeira igreja batista em 1882, a primeira igreja batista a falar a língua portuguesa e ser também um celeiro missionário para o Brasil inteiro. Então, na nossa história existe essa divergência. Alguns entendem que a primeira igreja é lá em Santa Bárbara do Oeste, mas era uma igreja que foi fundada pelo dono da própria fazenda e não pelos batistas em si. Era uma igreja que falava apenas a língua inglesa e agora em Salvador começa a falar em português e pregar a palavra de Deus e fundar outras igrejas no mundo inteiro. A igreja do Rio de Janeiro foi fundada em 1884, Maceió foi fundada em 1885, Recife foi fundada em 1886, tudo isso saindo aí da Igreja Batista em Salvador, a primeira igreja a falar a língua portuguesa e criar igrejas pelo Brasil inteiro, tá? Existe essa briga até hoje, tanto que destaquei ali, eu acho que não dá para ler, né? Mas até hoje lá, na primeira igreja batista de Salvador, eles colocam em letras garrafais na frente da igreja, escrito Primeira Igreja Batista do Brasil. Está lá na frente da igreja até hoje, na cidade de Salvador, que eles entendem que eles são a primeira igreja batista a falar a língua portuguesa, a pregar a palavra de Deus, a fundar outras igrejas, e Santa Bárbara do Oeste não teve esta abordagem, né? Santa Bárbara do Oeste falava apenas a língua inglesa. O casal Backbaby, então, primeiro vai para o Rio de Janeiro, ajuda a fundar a igreja no Rio de Janeiro, e depois eles voltam para os Estados Unidos, e aí a família
Taylor, Zacarias e Kate Taylor, chegam em março de 1882 em Salvador e ali, então, começam a expandir a palavra de Deus a partir da igreja de Salvador, tá? A Convenção Batista Brasileira também é fundada nesta igreja. No ano de 1907, é fundada a Convenção Batista Brasileira, na primeira igreja batista em Salvador. A Convenção Batista Brasileira deste ano, do ano de 2026, vai acontecer exatamente nesta igreja, na primeira igreja batista em Salvador, completando 120 e tantos anos de idade da própria convenção, tá bom? Deixa eu ver se eu falei demais, espera aí. Não, dá para falar mais ainda. Pode colocar o outro slide. Agora nós vamos pensar em como é que o evangelho chegou aqui no Espírito Santo. É rapidinho essa parte também, para entendermos como que o evangelho chega no estado do Espírito Santo. Nós acabamos dando, como que os batistas chegam no estado do Espírito Santo. Acabamos dando todo esse contexto histórico no Brasil inteiro, mas como é que chega aqui no estado do Espírito Santo e também no município de Aracruz? Vamos ver um pouquinho da nossa história. Começa aqui do ano de 1903, o Zacarias Taylor, que está pastoreando a primeira igreja batista em Salvador, vem para o estado do Espírito Santo para ordenar um missionário que está nestas terras aqui. O pastor Zacarias Taylor já é um pastor, já é um missionário, um homem de Deus, e ele vem então para ordenar este pastor aqui, pastor Francisco José da Silva, o pastor Chiquinho. Ele era um alfaiate, e aí ele se torna discípulo do pastor Zacarias Taylor em Salvador, e Deus então traz o pastor Francisco para as terras capixabas, e o pastor Francisco então é ordenado no ano de 1903 pelo pastor Zacarias Taylor, fundando a primeira igreja batista do estado do Espírito Santo, onde hoje é o município de Brejetuba. O município de Brejetuba tem a primeira igreja batista do estado do Espírito Santo, fundada em 1903. Antigamente se chamava Alto do Firme. Essa igreja está lá até hoje, está com 120 anos, sei lá, e pronunciando o evangelho da palavra de Deus. O Francisco, depois de fundar a igreja em Brejetuba, que seria perto ali de Afonso Cláudio, um município pequeno, próximo de Afonso Cláudio, depois ele desce e funda a primeira igreja batista em Vitória. A primeira igreja batista de Vitória seria a segunda igreja batista fundada no estado do Espírito Santo, e ele é fundado... aqui é Figueira de Santa Joana ainda, falando sobre Brejetuba. Depois ele vem, então, para fundar a primeira igreja batista em Vitória, que é fundada em Argolas, o que seria hoje o município de Vila Velha, mas naquela época não existia o município de Vila Velha. Vila Velha e Vitória era uma cidade só. Por isso que a primeira igreja batista de Vitória nasce em um bairro de Vila Velha, mas Vila Velha pertencia a Vitória naquela época. E depois, então, o templo dessa primeira igreja é construída na General Osório, lá no centro de Vitória, tá bom? Esta seria a segunda igreja batista construída no estado do Espírito Santo, só teria Brejetuba, e depois também fundada pelo pastor Francisco, ordenado por Zacarias Taylor. A segunda igreja seria a primeira igreja batista em Vitória, tá bom? Depois que o pastor Francisco vai embora, a família Reno chega aqui no estado do Espírito Santo. Loren Reno chega no estado do Espírito Santo para fazer duas coisas. Já em 1907, mais ou menos, o Loren Reno chega com dois grandes desafios. O evangelho já está se espalhando no estado do Espírito Santo, mas tinham duas coisas que os católicos não permitiam que os evangelhos tivessem naquela época. Primeiro, que os cemitérios eram administrados pelos católicos. Então, quando um batista morria, ele não podia ser enterrado no cemitério da cidade. Ele não podia ser enterrado no cemitério de Vitória. Ele não podia ser enterrado no cemitério de Brejetuba. Porque o cemitério, apesar de ser da prefeitura, teoricamente ser da prefeitura, naquela época era administrado pelos padres. E os padres não permitiam que não católicos fossem enterrados nesses cemitérios. Outra coisa que os
crentes, vamos dizer assim, não podiam era ter acesso à educação. Com a reforma educacional Marquês de Pombal, os padres foram expulsos do Brasil lá atrás, né? Mas a coroa portuguesa não tinha dinheiro para manter os colégios no Brasil. Por isso, muitos colégios foram fundados pelos católicos. Como a coroa não tinha, o que aconteceu no Brasil? O Dom Pedro II, o Marquês de Pombal, eles olharam para os padres e falaram assim, olha, esse método educacional que vocês têm aí não está funcionando, vão embora. E expulsaram os jesuítas do Brasil. Só que os jesuítas, eles davam aula de graça. E aí, depois de expulsar os jesuítas, a coroa e depois a república olhou para o sistema educacional e falou, bom, a gente não tem dinheiro para contratar professor. A gente não tem dinheiro para pagar salário para professor. Eles davam aula de graça e a gente mandou os caras embora. Os padres, então, voltaram e fundaram os colégios católicos. E aí, somente aqueles que eram católicos, evidentemente, podiam estudar nos colégios católicos, no Marista, o Salesiano, que existem até hoje na cidade de Vitória e em todo o estado do Espírito Santo. Então, Loren Renda chega para resolver esses dois problemas. O primeiro problema é que o crente não podia ser enterrado em qualquer cemitério. E o segundo problema é que o crente, o batista, não podia estudar nos colégios públicos que existiam porque eram administrados pelos padres e pelos católicos naquela época. Ele funda, então, o Colégio Americano Batista, no centro de Vitória, para resolver esse primeiro problema, para dar acesso à educação ao filho do batista. Aquele que se converteu à fé batista agora teria um colégio fundado por um norte-americano para divulgar o conhecimento na cidade de Vitória. E o Colégio Americano Batista cresceu muito, se tornou um grande colégio em todo o estado do Espírito Santo também, especialmente na região metropolitana. Muitos batistas de todo o estado do Espírito Santo iam para Vitória para estudar no Colégio Americano Batista, porque naquela época os outros colégios públicos, não permitiam que alguém que professasse a fé batista estudasse em qualquer colégio. Foi resolvido desta maneira, e a questão dos cemitérios, o Loren Reno resolveu politicamente. Ele teve reuniões com prefeitos, governadores, com vereadores, e aí, então, a cidade de Vitória começou a permitir também que os batistas conseguissem ser enterrados nos cemitérios, mesmo nos cemitérios católicos. Aí já estamos falando no ano de 1930, mais ou menos. Loren Reno esteve aqui na primeira igreja batista de Aracruz, a fundação dessa igreja. Ele também foi usado por Deus para fundar várias igrejas, né? Tem uma história aí que conta no livro aqui da primeira igreja batista em Aracruz, que Loren Reno veio aqui um dia e tinham 30 irmãos num culto de oração. Ele esteve presente nesse culto, deu ali a sua palavra pastoral, pregou a palavra de Deus e depois voltou para a cidade de Vitória. Mas antes dele voltar, terminando este culto de oração, como é de praxe de alguns pastores, ele falou assim, olha, se alguém quiser orar, ora aí para finalizar o culto, que eu estou voltando para Vitória. Normalmente é uma pessoa que levanta e ora, né? Mas aqui nessa igreja foi diferente. Os registros históricos dizem que tinham 30 pessoas lá presentes nesse culto e que as 30 pessoas oraram antes do pastor ir embora. Uma orou, depois a outra orou, depois a outra, depois a outra, depois a outra, a outra, até que todas as pessoas que estavam ali oraram. E Loren Reno ficou até muito surpreso com essa história, porque normalmente as igrejas não se comportam dessa forma, né? Normalmente é uma pessoa que ora e o pastor vai embora. Mas não, todas as pessoas ali presentes nessa igreja estavam com sede de oração, e assim foi fundada essa igreja, uma igreja que já tem 105 anos de existência para a glória de Deus. Teve aqui também a mão do missionário Loren Reno, que veio da junta de Richmond, que veio também enviado pela cidade de New Hampshire, com essa confissão de fé também. O enterro de Loren Reno aconteceu em 1935, ele morre, é um enterro que governador do estado, o prefeito de Vitória, os vereadores, todo mundo participou do enterro de Loren Reno, e depois toda a sua família volta para os Estados Unidos. Ele teve só filhas mulheres, e por isso todas as mulheres voltam para os Estados Unidos. A partir da morte de Loren Reno,
cria-se duas convenções no estado do Espírito Santo. A Convenção Batista Capixaba, que seria a vitoriense, que cuidava do Americano Batista e apenas da cidade de Vitória, e a Convenção Batista Espírito Santense, que cuidava de todas as outras igrejas no estado do Espírito Santo, fora da cidade de Vitória. Isso foi uma luta política dentro da Convenção Batista a partir de 1930, porque o Colégio Americano Batista já era uma potência naquela época. E essas duas convenções, elas não se entendiam aqui no estado do Espírito Santo. Os presidentes e essas convenções, eles não se entendiam direito. Eles não gostavam um do outro, vamos dizer assim. Eu tenho um vídeo aqui, que é um vídeo do... Vê se dá para dar o play aí nesse vídeo. Ele é vice-presidente da primeira Igreja Batista de Vitória até hoje. E ele foi aluno do Colégio Americano Batista, lá um pouco depois da morte de Loren Reno. Ele era de Cachoeiro de Itapimirim e foi para a cidade de Vitória para estudar, porque lá em Cachoeiro de Itapimirim ele não tinha acesso ao estudo. Eu acho que tem que dar um play aí, tem que apertar Enter, alguma coisa assim, para passar esse vídeo. Ver se o som está legal também e se o vídeo está aí. Nós vamos ver, é um vídeo bem curtinho, falando um pouquinho sobre esta história, tá bom? E ele vai contar um fato que eu achei inusitado e acabei gravando junto com ele, mas não sei se a técnica nós vamos conseguir ali passar esse pequeno vídeo. E aí, vai dar? Se não der, botando outra tela ali. Se não der, a gente adianta. Mas é um vídeo que o irmão Roberto, que é o vice-presidente da primeira Igreja Batista de Vitória, ele sai da cidade de Cachoeiro de Itapimirim e vai estudar no Colégio Americano Batista em Vitória. Se chamou Espírito Santense, outro seguiu o outro lado, que foi chamado Capixaba. Né? Então, na verdade, eu sou uma vítima dos... Vou acrescentar o fato de que, quando eu saí do colégio americano, eu realmente fui convidado a sair, porque havia uma divisão de duas convenções que não se entendiam, né? Evidentemente, porque dificuldades de atitudes, e alguns seguiram um lado que se chamou... Ok, acho que deu para entender. Ele saiu da cidade de Cachoeiro, que era da Convenção Batista Espírito Santense, e foi estudar no Colégio Americano Batista, que pertencia à Convenção Capixaba, ou Vitoriense, que era chamada assim na época. Quando o diretor do Colégio Americano Batista soube que ele era de Cachoeiro de Itapimirim, ele foi expulso do colégio. Ah, você não é da nossa convenção, vai embora para sua casa. E ele teve que arrumar a roupa e ir embora. Voltou para Cachoeiro de Itapimirim, porque ele não pertencia à convenção vitoriense ou à convenção capixaba. Essas duas convenções não se entendiam nesta época. Apenas em 1960, chega aqui no estado o pastor Orivaldo Pimentel, e ele funda, então, a chamada Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Orivaldo Pimentel é alguém que já tinha alguns cargos na Convenção Batista Brasileira, e ele vem para o estado para colocar a ordem nessa bagunça. Filho da terra? É, Orivaldo Pimentel. Foi fundador lá da Igreja Batista Mata da Praia também, né? E morreu com, acho que 94 anos. Eu conheci o pastor Orivaldo, foi uma bênção. O irmão Ivan está falando que ele é filho aqui de Aracruz. Primo dos irmãos do primeiro matrimônio do irmão Ivan. Tá aí, ele veio então do Rio de Janeiro e acaba fundando a Convenção Batista. Ele vai unificar as duas convenções, ele vai acabar com a guerra. Bom, existiam duas convenções aqui, uma em Vitória e uma no estado do Espírito Santo. Agora as duas convenções serão fundadas em 1960 pelo pastor Orivaldo Pimentel, apenas para ter a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Ele acaba com esta guerra e funda a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo aqui em solo capixaba. A Convenção Batista existe até hoje. Tive o privilégio de trabalhar lá por 5 anos da minha vida como diretor do seminário, como diretor do CETEBS,
e as portas da convenção estão abertas a todos os irmãos. É da convenção que vem os projetos missionários, é da convenção que vem os projetos educacionais das nossas igrejas em todo o estado do Espírito Santo. Vou terminar aqui apenas falando sobre o plano cooperativo, seria o plano que nós enviamos mensalmente para as igrejas e como que ele é dividido dentro da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. 44% de tudo que a igreja envia para a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, aqui estamos falando não de oferta missionária, mas daquilo que as igrejas enviam mensalmente para a Convenção Batista, 44% vão direto para missões, 37% é para gestão, 15% é para educação teológica, 2% para uma reserva social e 2% para uma reserva da própria convenção. Assim é dividido o bolo de tudo aquilo que as igrejas enviam para a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo todos os meses. Como que nós somos divididos hoje no Estado do Espírito Santo? A presença batista hoje no Estado do Espírito Santo está mais ou menos assim. Temos 194 congregações, 481 igrejas do Estado do Espírito Santo e mais de 83 mil batistas no Estado do Espírito Santo. Esta é a Convenção Batista, esse é o povo batista no Estado do Espírito Santo, para a glória de Deus. Nós tínhamos, na época lá que eu estava na convenção, nós tínhamos uma meta de até 2040, se eu não me engano, chegarmos a passar de 100 mil membros no Estado do Espírito Santo ou 100 mil batistas no Estado do Espírito Santo. Estamos crescendo para a glória de Deus. Foi parte aí da história dos batistas. Espero que você tenha aprendido um pouco mais para a história dos batistas em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque o Senhor falou aos nossos corações. Queremos te agradecer porque a tua história foi lida, foi pregada nesta manhã e que esta história, ó Deus, possa enriquecer o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.